A história das disciplinas escolares é um assunto muito interessante se entrarmos a fundo na construção das matérias as quais aprendemos hoje em dia. O ensino de história acompanha determinadas tendências, se estruturando em uma historiografia voltada para os interesses das classes dominantes. Tenho certeza que você já ouviu de seus parentes que o ensino era diferente na época deles, não é? E bem, sim, o ensino em escolas já mudou muito ao longo do tempo e é o que estudam as historiadoras Maria Auxiliadora, Circe Bittencourt e Thais Nívia, as quais resumem bem como se deu a história do ensino de história no Brasil em suas obras: História do ensino de história no Brasil, Ensino de História, Fundamentos e Métodos, História e Ensino de História, respectivamente. Para entendermos tudo, temos que iniciar pela transposição didática. É importante entender que o conhecimento do historiador não é simplesmente aplicado em sala de aula. É necessário haver uma transposição didática, ou seja, uma passagem desse conhecimento para a sala de aula, de maneira pensada para o aluno. Como abordado pelos parâmetros curriculares nacionais, a história como disciplina não acompanha a história como campo do conhecimento. Essa transposição é influenciada pela cultura histórica, que é uma categoria de análise do papel da história no espaço público, e a cultura escolar, que formam os elementos chaves para o fenômeno da educação. Como os futuros educadores de história irão passar esse conteúdo para os estudantes, de maneira mais nacionalista ou a incitar a criticidade. Depende de como o cenário enxerga o papel da história e da escola na sociedade. Em meio a todos esses conceitos, a gente entra no código disciplinar, que é o nosso ponto-chave da discussão, o processo como se dá a escolarização. A gente vai entender quais as mudanças do código disciplinar que ocorrem ao longo do tempo. De acordo com a historiadora Thais Nívia, a disciplina escolar possui uma organização e finalidades específicas do conteúdo, um conjunto de conhecimentos conhecido através de uma rúbrica. De Sartre, as primeiras representações de uma disciplina escolar de história eram restritamente baseadas nos moldes franceses, formando assim um estudo histórico elitista no Brasil, valorizando figuras europeias e os afirmando como heróis e salvadores da pátria. Outra característica do início da disciplina histórica é que não havia criticidade e eram baseados somente na memorização, e essa característica pendura até os dias atuais. Durante o período imperial, a primeira função do ensino da história no Brasil era da formação moral de crianças e jovens pela doutrina da religião católica e pelo conhecimento dos fatos e das figuras notáveis do Império, o que acarretava dessa forma uma conciliação entre os interesses do Estado e o interesse da Igreja. É nessa época também que houve o surgimento do IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que buscava uma sedimentação da história brasileira. Em consonância com a professora Cícero Bittencourt, foi no início da década de 30 que o ensino da história nacional passou por uma educação padronizada em todo o território nacional. Esse, inclusive, é um momento em que o Brasil é influenciado pela corrente positivista e os educadores manifestam suas intenções para com o destino da escolarização brasileira por meio do chamado Manifesto dos Pioneiros. Movimento esse que prezava pela difusão da escola, da renovação pedagógica e do estímulo à criticidade dos alunos. É nesse período também que os professores conquistam sua autonomia em sala de aula por meio da lei orgânica do ensino médio, também chamada de Gustavo Campos. O ensino da história passa a ser moldado às condições semelhantes às atuais a partir da década de 80, pós-ditadura e passando por um processo de democratização. O ensino de história nas escolas é acometido por resquícios de outros períodos históricos, por exemplo, a criação de heróis nacionais, forte característica positivista, ainda aplicada nos dias atuais. A história tem uma posição de análise crítica da sociedade brasileira, abrindo espaço para uma história de minorias que outrora seriam apagadas. Apesar dessa mudança ter encontrado oposição localmente entre estados, ela foi tomando forma de um modo não oficial. Dessa forma, observamos que a escolarização do Brasil se deu por um conjunto de processos com influências econômicas, políticas e ideológicas, que se desenvolvem nos contextos sociais vividos no país e até mesmo fora dele. O modelo de educação com o qual convivemos hoje é decorrente de um longo processo que estudamos aqui, e não pode ser mudado radicalmente sem motivações que indiquem um caminho a ser seguido. Ou seja, pensar a educação
é pensar todo o contexto histórico que a rodeia e suas influências.